É com grande alegria e expectativa que lhe apresento o volume 3 de mensagens escolhidas de Ellen Goldwhite. Caso goste deste conteúdo, não esqueça de deixar seu like. Ao compartilhar este precioso volume com outros, você estende o convite para que mais almas possam ser tocadas e transformadas pela mensagem de esperança e amor que ele contém. Que esta mensagem fortaleça sua fé, renove suas esperanças e inspire-o a viver uma vida conforme a vontade de Deus. Boa audição. Mensagens Escolhidas, volume 3, capítulo 26. Frequentando colégios e universidades do país. Seria perfeitamente seguro que nossos jovens ingressassem nos colégios de nosso país se eles se convertessem cada dia. Se, porém, se sentirem em liberdade de ficar desprevenidos um só dia, nesse próprio dia Satanás estará a postos com as suas ciladas, e eles serão vencidos e levados a andar em falsos caminhos, caminhos proibidos, caminhos que não foram preparados pelo Senhor. Pois bem, recusarão os cristãos professos associar-se aos não convertidos, procurando não ter comunicação com eles? Não, devem estar com eles no mundo e não do mundo, mas não participar de seus caminhos, nem ser impressionados por eles, e não ter o coração aberto para seus costumes e práticas. Suas relações de amizade devem ter o propósito de atrair outros para Cristo. A influência do erro apresentado. Repetidamente, eis aqui o perigo de nossos jovens. As atrações nessas instituições são de tal natureza e o ensino está tão entremeado de erros e sofismas que eles não conseguem discernir a peçonha de sentimento mesclado com o que é útil e precioso. Há uma tal corrente oculta e ela age de tal maneira que muitos não a percebem, mas está constantemente em atividade. Certas ideias são constantemente expostas pelos professores e repetidas reiteradas vezes, e por fim a mente começa a assimilar essas ideias e a sujeitar-se a elas. É o que acontece quando são estudados autores ateus. Esses homens têm arguto intelecto e são apresentadas suas ideias perspicazes e a mente dos estudantes é influenciada por elas. Eles ficam encantados com seu brilhantismo. De onde, porém, esses homens obtiveram seus poderes intelectuais? De onde proveio sua agudeza mental? Da fonte de todo conhecimento. Mas eles perverteram suas faculdades. Eles as entregaram como contribuição ao diabo. E não achais que o diabo é sagaz? Muitos estão percorrendo os trilhos do diabo a ler autores ateus. Satanás é um ser astuto e eles se apaixonam por sua erudição e argúcia. Os perigos de ouvir os grandes homens do mundo. Para muitos de nossos jovens, há grande perigo em ouvir os discursos proferidos pelos que no mundo são chamados grandes homens. Esses discursos, frequentemente, são de elevada natureza intelectual, e erros predominantes da falsamente chamada ciência e da doutrina religiosa popular são misturados com sábios depoimentos e observações. Mas eles minam as declarações da Bíblia e dão a impressão de que há motivos para duvidar da veracidade da palavra inspirada. Desse modo são lançadas as sementes do ceticismo por grandes e supostamente sábios homens, mas os seus nomes são registrados nos livros de registro no céu como nécios e eles constituem uma ofensa a Deus. Repetem as falsidades que Satanás colocou na boca da serpente e educam os jovens em ilusões. Essa é a espécie de educação em que se deleita o inimigo. É engano. O grande apóstolo perguntou: quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? Os que aceitam e admiram os sentimentos desses assim chamados grandes homens estão em perigo, porque pela sutileza do inimigo, o raciocínio sofístico desses falsos mestres cria raízes no coração de nossos jovens, e quase imperceptivelmente eles se convertem da verdade para o erro. Mas a conversão devia ser exatamente no sentido inverso. Nossos jovens que têm visto as evidências da autenticidade da verdade devem estar firmemente estabelecidos e ser capazes de conquistar almas para Cristo dentre as trevas do erro. Os jovens que vão para Ann Arbor precisam aceitar a Jesus como seu salvador pessoal. Senão, eles edificarão sobre a areia e seu fundamento será removido.
O Espírito de Cristo precisa regenerar e santificar a alma, e a pura afeição por Cristo deve manter-se viva por meio de humilde confiança diária em Deus. Cristo tem de ser formado no íntimo, a esperança da glória. Seja Jesus revelado àqueles com quem vos associais. Estudantes adventistas do sétimo dia. Os valdenses ingressavam nas escolas do mundo como estudantes. Eles não tinham pretensões, aparentemente, não davam atenção a pessoa alguma, mas praticavam o que criam. Nunca sacrificavam algum princípio e seus princípios logo se tornaram conhecidos. Isso era diferente de tudo que os outros estudantes tinham visto, e eles começaram a perguntar para si mesmos: o que significa tudo isso? Por que esses homens não podem ser induzidos a desviar-se de seus princípios? Enquanto eles consideravam isso, ouviram-nos orar em seus quartos não à Virgem Maria, mas ao Salvador, a quem se dirigiam como o único mediador entre Deus e o homem. Os estudantes seculares eram estimulados a fazer perguntas, e quando era contada a singela história da verdade, como é em Jesus, sua mente a aceitava com prontidão. Procurei apresentar estas coisas em Harbour Heights, numa convenção educacional em 1891. Os que têm o Espírito de Deus estando plenamente imbuídos da verdade devem ser animados a ingressar em faculdades e viver a verdade como Daniel e Paulo fizeram. Cada um deve procurar ver qual é a melhor maneira de introduzir a verdade na escola para que a luz possa difundir-se. Mostrem eles que respeitam todas as regras e regulamentos da escola. O fermento começará a atuar, pois podemos confiar muito mais no poder de Deus manifestado na vida de seus filhos do que em quaisquer palavras que sejam proferidas. Mas eles também devem falar aos indagadores numa linguagem bem simples das singelas doutrinas da Bíblia, lançando sementes da verdade em corações e mentes. Aos que, depois de estarem estabelecidos, arraigados e fundamentados na verdade, deviam ingressar nessas instituições de ensino como estudantes. Eles podem manter os vivos princípios da verdade e observar o sábado, e terão também a oportunidade de trabalhar para o Mestre, lançando sementes da verdade em corações e mentes. Sob a influência do Espírito Santo, essas sementes irão brotar e produzir fruto para a glória de Deus e resultarão na salvação de almas. Os estudantes não precisam ir a essas instituições de ensino para tornar-se versados em assuntos teológicos, pois os próprios professores da escola precisam tornar-se estudantes da Bíblia. Não devem ser suscitadas controvérsias abertas, mas haverá oportunidade para fazer perguntas sobre doutrinas bíblicas, e a luz será projetada em muitas mentes. Será despertado um espírito de pesquisa. Um procedimento repleto de perigos. Mas eu quase não ouso apresentar este método de trabalho, pois há o perigo de que os que não têm ligação com Deus se coloquem nessas escolas e, em vez de corrigir o erro e difundir a luz, eles mesmos sejam desencaminhados. Mas essa obra precisa ser realizada e será efetuada pelos que são guiados e ensinados por Deus.